Aleluia. 2014, o ano da consolidação. Pastor, mas essa mensagem o senhor não pregou no começo do ano? Preguei. Mas eu quero fazer uma retrospectiva. Aí você pode dizer, não, pastor, mas de novo o senhor se confundiu. Retrospectiva é lá no 1º de janeiro. Não, é uma retrospectiva prévia desse ano da consolidação. Amém? Glória a Deus. Para começar, o que é consolidar? Pergunta para a pessoa do seu lado aí, o que é consolidar? É tornar algo sólido. É pegar algo que ainda não está firme. Por exemplo, você fez uma gelatina. Como é que é a gelatina quando você começa a fazer ela? Primeiro é em pó, claro. Depois. Ela é líquida, né? Aí, depois ela vai se tornando consistente. Ela vai se consolidando. A água, quando você coloca na forminha, ela é líquida. Mas quando você congela, ela toma uma forma. O cimento, quando você molda ele é mole. Quando você faz uma coluna como essa, coloca ali as madeiras ao redor, se antes de secar, quando ainda estiver mole, você tirar a madeira, o que acontece? Desmancha tudo. Mas depois, você pode tirar a madeira e continua sólido, porque consolidou. Amém? E nós, como igreja, tomamos propósito de que esse ano fosse um ano de tornar as coisas sólidas, fosse um ano de consolidação. Será que nós temos conseguido atingir isso? Será que nós temos conseguido tornar as coisas sólidas? Mas pastor, o que tem para tornar sólido na igreja? Nós vamos ver. Eu queria que você acompanhasse a leitura desse texto que vai estar aqui no telão também, que se encontra lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 4 até o 9. Se por um acaso aí do seu lado tem alguém sem Bíblia, você pega a sua Bíblia e mostra, olha, nós vamos ler aqui. Amém? Se por um acaso você não encontrar, ou hoje estiver sem Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão também. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 4 até o 9. Diz assim: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Que texto lindo! Que texto bonito! Você não acha? Texto muito bonito, escrito pelo apóstolo Paulo a uma das igrejas que ele havia fundado, a igreja dos Coríntios. E ele começa dizendo: sempre dou graças a Deus por vocês. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos consolidar é uma entrega real ao Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer isso para a pessoa ao seu lado? Uma entrega real ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém?
Então a primeira coisa que você precisa consolidar em sua vida é que você tenha coragem de abrir a sua boca e dizer: Jesus é o meu Senhor. Amém? O que significa isso? Significa Senhor, aquele que manda. Hoje em dia a gente chama Senhor e Senhora como um pronome de tratamento. Mas no sentido que diz em Romanos 10:9, é no sentido daquele que manda, o proprietário. Certo? A primeira coisa que você precisa firmar, consolidar na sua vida é realmente uma entrega para Jesus. Que Ele seja quem manda na sua vida. A primeira coisa que a gente precisa entender para conseguir morar no céu é que a gente não governe mais a nossa própria vida, mas que Jesus Cristo governe a nossa vida. Como a gente descobre isso? Se Jesus, na sua palavra, revelou que você deve andar para a direita e você tem vontade de andar para a esquerda, se Ele é o teu Senhor, você abre mão da tua vontade para fazer a vontade dEle. Jesus disse: aquele que tem a minha palavra e aguarda, esse é o que me ama. Nós vimos isso esses dias no culto. Ou seja, se você não vive de acordo com o que Jesus ensinou na sua palavra, a Bíblia Sagrada, você não está amando Jesus. Jesus não está sendo o Senhor da sua vida. E só entra no céu aquele que tem Jesus como Senhor da sua vida. Você está me entendendo? Então, obedecer a Jesus Cristo é uma coisa muito importante. E tem o outro lado da moeda. Obedecer Jesus é bom demais. Quem concorda, dá uma glória a Deus. Porque a vontade de Deus, como nós falamos aqui na apresentação da Isadora, a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa própria vontade. A vontade de Deus para a nossa vida, ela sempre é superior à nossa vontade. Às vezes a gente pensa: poxa, se eu comprar esse carro e aí não dá certo. Porque às vezes a vontade de Deus, irmão, é não te dar aquele carro para você não sofrer um acidente. Ou te dar um melhor depois. Você entende? Às vezes a gente quer: poxa, mas hoje eu queria comer aquela costela assada, domingão. Mas às vezes a vontade de Deus é que você não coma aquela costela assada, porque o teu colesterol já está muito alto, e aí Deus te protege disso. A vontade de Deus é sempre melhor. Portanto, obedecer a Deus é muito importante. A primeira coisa que você precisa consolidar é que realmente Jesus seja quem governa a sua vida. Que Ele seja o Senhor. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, isso envolve assumir publicamente. Inclusive, daqui a alguns dias nós vamos ter o batismo nas águas, né? Glória a Deus. Inclusive, o batismo nas águas, ele é como colocar uma aliança no dedo. Por quê? Quando a pessoa coloca a aliança no dedo, por onde ela passar, todo mundo que olhar para ela vai dizer o quê? Esse aí é casado. E o batismo nas águas é a mesma coisa. Todo mundo que vê alguém sendo batizado nas águas diz o quê? Esse aí é discípulo de Jesus. As pessoas às vezes falam, né? Esse aí é, enfim, tem tanto nome. Mas esse aí é discípulo de Jesus, porque é como se a pessoa estivesse colocando uma aliança no dedo. Ela está dizendo assim: eu realmente sou de Jesus, Ele é o meu Senhor. Eu pertenço a Jesus. Isso é muito interessante, amém? Muito interessante. Um compromisso com Jesus Cristo. E eu tenho visto aqui no nosso meio, irmãos, e eu tenho tido prazer de por onde eu passo. Nessa parte eu posso dizer aqui que nem o Paulo: sempre dou graças a meu Deus por vocês. Irmãos, cada vez que a gente tem um encontro do PGE no nosso presbitério de governo estadual, o encontro dos pastores aqui do estado, e perguntam alguma coisa a respeito de vocês aqui, eu sempre assim estufo o peito feliz da vida para falar que grande bênção que vocês são nas nossas vidas. Né, pastora?
Vocês são realmente uma bênção na nossa vida. E por onde quer que nós vamos passando, eles perguntam, como é que vocês estão? Estamos bem. E a igreja? A gente fica assim, né? Sabe quando os pais têm aquele filho tão exemplar, né? Aquele filho tão abençoado, e perguntam, como é que vai o teu filho fulaninho? Aí os pais falam, né? Assim nós temos tido esse prazer de poder dar graças a Deus pela vida de cada um de vocês, por essa igreja. Irmãos, olha só que bênção. Nós saímos daqui e as paredes estavam assim um pouco sujas, tinha umas manchinhas, umas coisas assim, escurecidas, né? Aí a gente voltou e tá tudo brilhando assim, né? Tá tudo branquinho. Por quê? Porque pessoas que têm um compromisso de Jesus como Senhor, são pessoas que querem trabalhar para Jesus. Então os irmãos aqui, né, o Douglas e a Vanessa, que são os diáconos aqui da igreja, eles organizaram todos os demais irmãos. Eu queria que levantasse a mão, quem ajudou na limpeza aí? Levante a mão. Dá uma olhada ao redor para você ver quem ajudou na limpeza do prédio aqui. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por esses irmãos? A gente só não ajudou porque nós tínhamos compromisso lá em Caxias, irmãos. Senão nós iríamos estar aqui realmente ajudando também. Amém? Que bênção! Porque para a pessoa vir aqui esfregar o forro de que boa, ela tem que ter um compromisso com Jesus. Por quê? Mas também dá, pastor. Se ela não tiver, ela também pode vir. Até pode vir. Mas não vai fazer com a mesma alegria, com a mesma disposição, com o mesmo sorriso. E eu tenho certeza que esses irmãos que vieram aqui dar essa faxinada, eles fizeram isso de bom coração. Eles vieram aqui com alegria, com disposição e deixaram tudo limpinho. Que bênção, né, irmãos? Que bênção, que bênção. Também cheguei aqui, o som organizado diferente, né? Eu pedi pro Júnior ir preparando o som para a conferência. E aí ele vai testando aqui, testando ali. Para a conferência não, para festa da multiplicação. Esse mês de novembro eu não consegui encaixar também para estar liderando o louvor. Aí eu pedi, Luciano, tu organiza o louvor, tu prepara. Cheguei aqui, tudo funcionando, data show funcionando, tudo direitinho. Glória a Deus! Amém? Que bênção, irmãos. O culto infantil, irmãos, eu fiquei sabendo, irmãos, que nós já estamos com 11 pessoas trabalhando no ministério infantil. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Isso é tanta gente, irmãos. Pela misericórdia do Senhor, das igrejas Fonte de Vida aqui do Rio Grande do Sul, nós somos a que tem mais pessoas envolvidas no ministério com crianças. Que bênção! Amém? Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Ele também disse, eu em verdade vos digo que se não vos tornardes com elas, não podeis herdar o reino dos céus. Que bênção termos crianças no nosso meio, para nós aprendermos a simplicidade delas. Isadora, estou falando de ti mesmo. Ela está até dando glória a Deus aqui. Tanta coisa, irmãos. Por causa da graça que foi dada por meio dele em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Que todas essas bênçãos, essas alegrias que vocês têm nos dado, desculpa dizer isso depois de tanta festa, mas tudo isso, meu querido, é por causa de Jesus. Amém? Porque se Jesus não tivesse te dado a oportunidade de ser salvo, você não estaria aqui. Não foi você que decidiu estar aqui primeiro. Não. Primeiro, Jesus te convidou. Primeiro, o Espírito Santo de Deus gerou em ti vontade de estar aqui hoje. Depois você veio. Não fique pensando que a primeira a tomar a iniciativa foi você. Não foi, não. Primeiro foi Jesus Cristo. Diz a palavra, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Você nem tinha nascido e Jesus já tinha morrido pelos teus pecados. Então você é uma bênção? Amém, você é uma bênção. Mas por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Somente por causa de Jesus. Amém? Pois nele vocês foram
enriquecidos em tudo. Irmão, a palavra de Deus, ela diz assim: tudo quanto vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será feito. Amém? Você está precisando ser enriquecido na sua saúde, meu irmão? Peça ao Senhor e creia. Eu até recomendei aos irmãos que entrassem lá no igrejadapaz.com.br/fortaleza e ouvissem a palavra do pastor Eibe, 7 passos para receber resposta de oração. A terceira mensagem da série. Eu vou repetir. igrejadapaz.com.br/fortaleza. A terceira mensagem da série, 7 passos para receber resposta de oração. Que lá ensina sobre esses princípios muito bem, vale a pena você ouvir. Eu super recomendo. O que está faltando você ser enriquecido? Talvez a paz lá na sua casa? Está faltando? A paz no relacionamento entre você e a sua esposa? A paz entre o relacionamento com os seus filhos? Ali diz que em Jesus você foi enriquecido em tudo. Isso significa que essa paz também pode ser depositada na sua conta. Aleluia. Amém. Ali diz também em toda palavra e em todo conhecimento. Meu irmão, se você orar e pedir, Deus, me faz entender a Bíblia, ela vai deixar de ser um livro difícil e vai se tornar algo fácil para você compreender. Amém? O Maneco me contou uma vez que ele, quando ia trabalhar lá nos matos, levava a Bíblia junto e às vezes passava horas e horas lá no meio do mato, lendo a Bíblia. E o Espírito Santo ajudava ele a entender. Amém? Glória a Deus. Ajudava ele a compreender, entender aquilo que estava ali escrito. Que bênção. Que bênção, meus queridos. Creia que Deus te dá a capacidade de conhecer a vontade dEle. Se você quiser descobrir a vontade dEle, Ele vai te ajudar. Porque a Bíblia diz, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós outros. Quando você toma a decisão de aproximar-se de Deus, Deus se aproxima de você. Você nunca se pegou dizendo assim, parece que Deus está tão longe hoje. Chegue-se mais perto dele. Se aproxime mais de Jesus. E ele também vai se aproximar de você. Amém? Glória a Deus. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Depois eu quero falar um pouco desse versículo. O testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Me lembre logo à frente, eu quero falar disso. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Que bênção! Esse ano, queridos, nós tivemos a oportunidade de experimentar milagres da parte do Senhor Jesus nas nossas vidas. Faz um feedback aí, tenta lembrar um pouco. Se você já recebeu um milagre esse ano. E aqui eu queria que, quando eu perguntar, levantasse a mão. Quem lembra de uma cura física assim de grande porte que recebeu? Se for uma, levanta o dedo assim. Se for duas, levanta assim. Se for três, levanta assim. Que você lembra de ter recebido. Primeiro vamos lá. As curas. Levante a mão aí. Quem recebeu uma cura? Aqui tem um dedo. Aqui tem um dedo. Lá tem um dedo aqui também. Mais um ali. Aqui tem 2 dedos. Lá mais um dedo. Glória a Deus. Alguém gostaria de rapidinho contar aqui essa cura? Rapidinho. Que você recebeu. Amém. Eu tinha problema no rim e eu comecei a fazer o jejum de frutas e legumes e passei muito mal, comecei a piorar. Mas eu fui até o último de jejum e quando terminou o jejum, terminou o problema e eu nunca mais senti dor no rim. Glória a Deus! Uhul! Glória a Deus. Quem mais? Quer bem rapidinho, que nem a pastora falou bem rapidinho, quer contar aqui. Vem cá, corre aqui na frente. Vamos lá, gente, na hora Jesus te curou. Vem cá, corre aqui rapidinho. Glória a Deus. Levantou 2, pode vir os 2 então. Tem que ser rapidinho.
Bom, eu fui no médico, como todos sabem, tinha um cisto e fui curada. O médico disse assim, mas da onde? Não tem nada aqui mais. E eu fui curada. Em nome de Jesus. Não tenho nada mais. Aleluia. Amados, nós estávamos numa vigília e eu tinha passado vários dias assim que, olha, eu não podia levantar o braço, assim. E sabe, Cid, até me esqueci de comentar isso contigo. E eu pedi oração, já estava terminando a vigília, assim, e eu pedi oração para o Cid, digo, olha, Cid, meu braço tá complicado, tá doendo muito. E o Cid foi orar comigo, assim, e foi de uma forma tão especial, Cid, que atualizou o meu braço, parecia um pai e uma mãe alisando um filho, né? E gente, assim, olha, a partir daquele momento, assim, eu já comecei a sentir o alívio do meu braço, assim, e dali pra cá, glória a Deus. Paz, igreja, eu também recebi uma cura muito importante na minha vida, assim, que quem me conhece sabe que eu passei 3 anos de luta com tumores nos meus olhos. E a partir que teve também um jejum para a festa da multiplicação do ano passado. E depois que acabou aquele jejum, eu fiz os exames e não tinha mais nada. Então, para valorizar esse tempo de jejum que nós temos também, que realmente é muito importante, eu estou aqui emocionada contando, porque quem sabe a minha história de vida sabe o quanto eu sofri. E chegou a hora de eu testemunhar. E eu já estou até 2 dias sem remédio, não estou me sentindo nada. Então, eu vim agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito na minha vida. Amém? Uhul! Glória a Deus! Você viu, irmão? Só nesse espacinho, quanto testemunho? Olha só, não lhes falta nenhum dom espiritual. Se Deus prometeu dar dons, por que Ele não ia dar? Se Ele fez uma promessa, por que Ele não ia cumprir? Se Ele é dono de tudo, por que Ele não ia fazer? Se foi Ele que te inventou, por que Ele não ia te consertar? Amém? Glória a Deus. Irmãos, isso não é por causa do pastor, da pastora, é por causa de Jesus. A glória é de Jesus. Aleluia. Teve uma vez um cara, né, que o pessoal começou a olhar para ele e dizer assim, olha, tu fala, tua voz é como um Deus, tu é, Herodes, tu é o cara. Aí ele pensou assim, eu sou mesmo. Aí diz que ele foi comido de bichos por dentro, porque ele não deu para Deus a glória que era de Deus. Nós não queremos cair nesse erro, amém? Nós queremos dar a glória a Deus, porque é Ele que faz, o poder é dele. Uma vez me disseram assim, uma pessoa me falou assim, agora o Gilmar ele acha que ele pode curar as pessoas. E aí eu expliquei para a pessoa, eu disse assim, não é que o Gilmar acha que ele pode curar as pessoas, é que ele acredita que Jesus que mora nele cura as pessoas. Amém? Glória a Deus, que bênção, que bênção. Agora, eu queria que levantasse a mão, quem aqui já recebeu, eu sei que fora também, mas aqui na Igreja Fonte Vida, nas células, no discipulado, no culto, quem esse ano recebeu uma palavra profética, uma profecia? Levante a sua mão. Quem já recebeu uma profecia? Eu sei que tem mais gente. Quem já recebeu? Eu sei que tem mais gente. Recebeu esse ano. Glória a Deus. Eu sei que tem mais gente. Tem pelo menos mais uns 5 aí. Que bênção, irmãos. Que bênção. Que bênção nós podemos receber de Deus. Não lhes falta nenhum dom espiritual. Eu quero te dizer que o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E se na Bíblia, ali em Atos dos Apóstolos, fala de sinais, esses sinais vão acontecer. Em Marcos capítulo 16, antes de Jesus voltar para o céu, não sei se você lembra essa parte, mas Jesus, depois que ele foi morto na cruz, deu sua vida por nós, ele ressuscitou. E aí passaram-se 40 dias, e depois durante esses 40 dias, ele apareceu várias vezes já ressuscitado aqui na terra.
E aí, depois desses dias, então, aliás, no 40º dia, e aí, naqueles 10 dias que se passaram depois, então no 50º dia veio o Pentecostes e o Espírito Santo desceu sobre eles. E no dia em que Jesus estava subindo ao céu, ali no 40º dia, quando Jesus estava subindo ao céu, ele disse assim: estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Aliás, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E se puserem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. Glória a Deus. Então, pela graça de Deus, em 2014, não nos tem faltado nenhum dom espiritual. Enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, nós estamos aguardando a volta de Jesus, amém? E diz a palavra que antes de Jesus voltar, nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós queremos que Jesus venha mais rápido, então vamos pregar mais para mais pessoas, aleluia, glória a Deus. E aqui é uma promessa: Ele os manterá firmes até o fim. Às vezes o diabo mente para você. Ele diz que você não vai dar conta de ser um discípulo de Jesus. Ele diz que você não vai dar conta de viver que nem a Bíblia diz. O inimigo mente dizendo: isso é só para os religiosos. Não é verdade. Religiosos não conseguem viver a Bíblia. Isso é só para os pastores. Isso é só para os padres. Isso é só para os monges. Meu querido, aqui diz: Ele os manterá firmes até o fim. Existe uma promessa de que aquela pessoa que realmente deseja seguir com Jesus, o próprio Jesus a sustenta para que ela não se desvie, aleluia! Então não se ache o fraquinho, eu sou um irmãozinho tão fraquinho, estou quase me desviando. Irmão, isso não é bíblico. Sabe o que a Bíblia diz? Digo fraco, forte sou, aleluia! Não pela sua própria força, mas pela força de Jesus. Então diga assim: forte sou. Diga assim: forte sou. Mas eu estou passando por um momento, eu estou fraco. Digo fraco, forte sou. Aleluia. Sabe o que diz a Bíblia? Os que confiam no Senhor correm e não se cansam. Aleluia. Renovam as suas forças, sobem como águias para os montes, aleluia. Que bênção! O Senhor mesmo renova as tuas forças. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus, nosso Senhor. Como isso? Deus que nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus, nosso Senhor. Isso aqui que você está vendo. Foi Jesus que nos chamou a sermos uma família. No nosso caso aqui hoje, família Fonte de Vida. Foi Jesus que nos chamou a viver como essa família. E Ele é fiel. E Ele nos tem dado grandes coisas. Amém? Glória a Deus. O que nós consolidamos nesse ano? No próximo slide nós vamos ver. Nós começamos o ano com 7 células. O que é uma célula? Eu peço que você me acompanhe aqui e depois a gente lê ali, amém? O que é uma célula? Célula é um grupo de pessoas que se encontram numa casa e ali eles oram uns pelos outros, eles compartilham a palavra, eles conversam, mas é muito mais que isso. Primeiro porque não é um grupo fechado, é um grupo aberto para todos que querem se encontrar. Segundo, que ele não acontece só naquele momento que se encontram na casa. Ele acontece no dia a dia, em cada mercado, em cada aperto de mão, em cada tempo. E nas células, as pessoas são estimuladas, as pessoas são cuidadas, as pessoas são ajudadas. Às vezes a pessoa está lá precisando de um alimento. Na célula existe um diácono. Levanta aí uns diáconos, levanta a mão assim. Existe um diácono. O diácono da célula cuida para que ninguém ali passe fome. Às vezes tem um problema ali no casamento, uma dificuldade, o líder da célula, o discipulador, ajuda a pessoa. Então nós começamos o ano com 7 células novas. 7 células que estavam assim,
a gelatina antes de endurecê-la. Elas estavam assim ainda. E hoje nós temos 8 células fortes. Nós temos 8 células saudáveis. Agora, dia 28, final do mês, já tem 3 multiplicações certas. Então nós vamos 8, 9, 10, 11. Agora já dia 28. Então de 7 já para 11. E nós estamos clamando a Deus, até dezembro nós chegarmos a 15 células. Uma já também já é certa, nós vamos abrir uma célula em São Lourenço até o final do ano, amém? Glória a Deus. Vamos chegar lá, nós vamos chegar, irmãos. Só que aí você soma 11 mais 1, 12. Falta mais 3. Cadê o líder dessas 3 aí que estão faltando? Você se dispõe? Quem é que se dispõe? Levante a mão aí. Cadê o líder dessa próxima célula? Glória a Deus! Eu vi umas 2 mãos levantando, tem mais? Tem mais? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu falei que ia voltar para aquele versículo, né? Que diz assim: o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vocês. E eu tenho visto isso em cada uma dessas células. Eu tenho visto o testemunho de Cristo sendo confirmado na vida de vocês, amém? Glória a Deus. Irmãos, lá na casa do seu Enos, mais conhecido como seu Enio, irmãos, a gente chega lá, ele já ajeitou as coisas, ele preparou, ele quer receber a gente. Uma vez nós estávamos num outro compromisso e aí ele foi saindo, né, do compromisso. E aí eu conversei um pouco com ele e ele disse assim, não, eu tenho que ir lá em casa dar uma ajeitada que tem célula. Glória a Deus! E é isso que diz o versículo que nós lemos. O testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Quando eu vejo o seu Enos ajeitando a casa para receber uma célula, é um testemunho da obra de Cristo. Amém? É Cristo agindo ali através da vida dele para receber uma célula, um encontro de oração, de bênção na casa dele. Olha só que alegria. A Luciara começou a ir lá na Celeste, começou aí há pouco tempo, aí esses dias tinha vigília, 10 horas da noite, 7 horas ela já estava aqui, para ajudar, para trabalhar. Glória, pode aplaudir o Senhor Jesus, glória a Deus. Já estava lá para ajudar, para trabalhar, para se envolver, e é o que diz o versículo ali novamente. O testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Pode até, Luana, botar o slide ali que tem o texto, para a gente ler junto ali, ó. O testemunho de Cristo foi confirmado em você, Luciara, também. Amém? Glória a Deus. Os líderes de célula lá, o Gilmar e a Leni, irmãos, eles estão com... Não chega a ser um problema, uma bênção, mas vamos aqui chamar, né, um santo problema. Eles encheram a casa, né? Tá cheia a casa. Eles precisam multiplicar urgentemente, porque as pessoas têm vontade de estar lá, as pessoas têm desejo de estar lá na célula celeste. O que é isso? É o testemunho de Cristo confirmado entre vocês lá na célula celeste. O Volmar e a Viviane ali, irmãos, tem crescido. O Gilmar e a Leni agora às vezes sai para viajar e nem precisa se preocupar. O Volmar e a Viviane ali dão conta do recado, a célula funciona. Que bênção! Que bênção! Irmãos, a célula Vida, ali o Douglas e a Gabriela, há poucos tempos ela multiplicou, deu à luz a célula Esperança, né? Foi uma célula que esse ano conseguiu, irmãos, crescer, conseguiu desenvolver, conseguiu se multiplicar. É o testemunho de Cristo. A saúde, irmãos, ovelha sadia sempre dá cria. E nós temos um outro ditado que diz assim: só existe sucesso com um sucessor bem-sucedido. E o Douglas e a Gabriela treinaram sucessores, o Douglas e a Vanessa. E hoje existe lá na casa deles a célula Esperança. Existe lá a célula Esperança. E eles estão liderando a célula. Em pouco tempo as pessoas já estão indo, já estão lá. O Danilo, a Renata também tem ido lá. Tem sido uma grande bênção. Aquela célula está crescendo, está desenvolvendo. O que é isso? Testemunho de Cristo confirmado na vida do Douglas e da Vanessa. Amém?
Irmãos, a célula resgate. Eu liderava a célula resgate, né? E a Marlene começou a ter que também trabalhar, não pôde estar ali conosco, porque a Marlene era muito evangelista. A Marlene falava com um e com o outro, a pessoa já ia na célula. Aí nós enviamos as crianças para a célula Sementinha. E a Tayane também era uma grande evangelista ali na célula. Ela convidava as pessoas, ela orava, ela às vezes até repreendia, profetizava, é uma benção. E aí, depois, eu não estava conseguindo, irmãos, me dedicar muito à célula resgate. Eu não estava conseguindo por causa da supervisão. Mas Deus levantou a Thalise. E a Thalise tem sido testemunho de Cristo confirmado entre vocês. Porque através da vida dela, aquela célula resgate tem sido um lugar agradável, um lugar gostoso, um lugar cheio de paz. Irmãos, ela sai lá da casa dela. Como é que é o nome da rua lá? Rua Pelotas. Né? Às vezes com 3 filhos, um pendurado em cada braço. Faltou um braço. Tem um na cara. Desce, né? Até, como é que é o nome da rua lá agora, Maneco? Capão da Praia. Atravessa a cidade inteira e vai lá fazer a cela, tem a sol, tem a chuva, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Sabe por que ela faz isso? Porque ela ama Jesus, por amor a Jesus. Porque, irmão, a gente não paga dinheiro para ela fazer isso. Ela faz isso porque ela ama Jesus, que ela gosta muito do Senhor Jesus e se dedica. Mas não é só ela que sai caminhando também, irmãos. Hoje ela está lá no culto infantil, né? Mas a irmã Margarete, que lidera a célula Sementinha, ela atravessa a cidade, o mesmo trajeto, e ela sai nas casas pegando as criancinhas para levar lá para a célula Sementinha. Irmãos, e a célula Sementinha está super lotada. Testemunho de Cristo entre vocês. E aí o que Deus teve que fazer? Deus teve que chamar a Luana para ajudar lá. E a Luana tem sido uma bênção também lá na célula Sementinha. Tem ajudado muito, esses dias a Margarete não estava no momento, e a Luana lá coordenando as crianças, né, orientando. Testemunho de Cristo entre vocês. Irmãos, se as crianças querem estar num lugar, o lugar é bom. Amém? Se as crianças querem estar, e aí alguém pode pensar assim, mas nessa célula Sementinha, quantas crianças tem dado assim, Luana? Na base de 15 crianças. Olha só, glória a Deus. Aí você pode pensar assim, mas é criança que os pais mandaram. Nem todas, meu querido. Tem um montão assim de criança que sabe o que aconteceu? Uma criança foi convidando a outra criança. As crianças também evangelizam, às vezes melhor que os grandes. Sabia disso? Sabe o que é isso? Testemunho de Cristo entre as crianças. É testemunho de Cristo entre as crianças. Quem mais, meus queridos? Nós temos lá também a célula Gênesis, lá na casa do Jair e da Viviane. A célula Gênesis, que é a célula lá na oficina do Jair, tem sido uma bênção. A pastora tem liderado aquela célula lá. Irmãos, esses dias eu fui lá ver um mural, coisa linda que eles colocaram. O mural lá da célula Gênesis tem sido o quê? Testemunho de Cristo entre vocês. Quando a célula Gênesis multiplicou, foi outra que multiplicou há pouco tempo. Aí alguém podia perguntar assim, como é que eles conseguiram multiplicar? Irmãos, eles levantavam às 3 horas da manhã. Levantam ainda, amor? Pararam agora. Mas antes da multiplicação, eles estavam levantando uma vez por semana às 3 horas da madrugada para orar. Como é que multiplicou? Oração, meu querido. O que é isso? Uma pessoa levantar às 3 horas da manhã para orar o quê? Testemunho de Cristo entre vocês. Testemunho de Cristo. E aí surgiu a célula Esperança, lá na casa do Paulo Olívio. Videira. Obrigado. É tanto nome que a gente já vai se perder. No final do ano eu vou ter que ter uma listinha aqui com os nomes. A célula Videira, irmãos. E é uma coisa impressionante, essa semana tinha 9 lá, Paulo? 9 lá, e a célula começou há pouco tempo. Irmãos, e uma penca de criança. E às vezes as crianças saem sozinhas ali de cima do panorama, né? Da Coab. E elas vão sozinhas, crianças pequenas, e você chega lá, foi tua mamãe que trouxe? Não, eu vim.
E com a marcha do amor, as crianças vêm caminhando sozinha de noite no escuro, trazendo um alimento para doar na marcha do amor. O que é isso? Testemunho de Cristo entre vocês. Porque aonde está o mel, irmãos amados, ali vai juntar, irmão. Aonde ali está o aroma de Cristo, vai juntar, irmão. A presença, isso é testemunho de Cristo entre vocês. E nós temos lá na nossa casa também a célula jovem, que tem sido uma bênção, meus irmãos. A nossa salinha lá está pequena faz tempo, às vezes a gente está fazendo lá na garagem, que não cabe mais dentro de casa, a gente não tem uma peça que caiba todos os jovens da célula jovem. Tem sido realmente uma bênção, meus irmãos. A célula está crescendo, já estamos preparando uma multiplicação. Esses tempos eles organizaram um cinema aqui, fizeram tudo sozinhos e não aprontaram nada, fizeram tudo direitinho, que às vezes por aí as pessoas têm medo dos jovens, porque pensam assim, não, jovem apronta, jovem é perigoso, jovem é malandro. Esses aqui não, irmãos. Esses aqui são uma bênção, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Esses aqui são uma bênção. E o que é isso? Testemunho de Cristo entre vocês. É Jesus agindo. É Jesus trabalhando. Ou fizeram a cantina para levantar dinheiro para o transporte, para a conferência jovem. Que bênção. Falta eu falar alguma célula ainda? Falei todas, né? Glória a Deus, glória a Deus. Agora eu te pergunto. Disso tudo que eu falei, todos esses testemunhos, pode uma coisa ruim ter tanto testemunho bom? Não, né? É porque esse trem de célula é bom demais. Amém? Célula é bom demais. E eu convido você a fazer parte de uma célula. Eu convido você a fazer parte disso. Meu querido, se esses irmãos que eu dei o exemplo, e tem tantos outros, eu não citei todos aqui, mas tem muitos irmãos que têm trabalhado, se dedicado, se esforçado. Muitos outros ainda, irmão. Né? Por favor, não fique triste comigo se eu não citei o seu nome, é que senão eu vou até... né? Mas, que bênção, meu irmão. Sabe? Uma pessoa não trabalharia tanto assim, sem receber dinheiro em troca, se esse negócio não fosse bom. É bom demais servir Jesus. É bom demais servir Jesus. Você pode dar amém a isso? Amém? É bom demais. É gostoso demais. É gostoso demais esse testemunho de Jesus em nosso meio. Agora vamos voltar para o slide lá. Eu não me lembro exatamente quantos MDAs nós tínhamos. Talvez eu tenha errado aqui o número. Mas eu acho que era por aí uns 20. Talvez eu esteja errado. Não me lembro exatamente. 19? Quando virou o ano? 19. E agora nós estamos com 40 MDAs. O que é um MDA? MDA é uma pessoa que se reúne toda semana com outra pessoa. O que eles fazem? Aquele que já está andando com Jesus há mais tempo, vai conversar com aquele que começou a andar com Jesus há menos tempo. Vai perguntar, você tem conseguido orar? Você tem entendido a Bíblia? Você está tendo um problema com o pecado? Posso te ajudar em alguma coisa? Está faltando alguma coisa na tua casa? É uma pessoa, é um torcedor. O discipulador é alguém que impulsiona a pessoa para que ela seja, no mínimo, o máximo que ela pode ser. Aleluia. Amém? Esse é o discipulador. Ele quer que a pessoa atinja o máximo do seu potencial. Então essas reuniões eram 20 por semana, agora são 40. Glória a Deus. Isso significa consolidação. Pessoas que não estavam sendo cuidadas, agora estão sendo cuidadas um a um. Você já viu aqueles produtos que diz assim, selecionado manualmente? Já viu? Diz assim, selecionado, ou outros diz assim, pintado à mão. Essas coisas que são feitas assim, personalizadas, que são feitas assim, muito personalizadas por artistas, elas são mais baratas ou mais caras do que aquelas feitas em série? São mais caras. E aqui, meu querido, nós oferecemos o tratamento um a um.
Porque você é especial. Porque Jesus tem um plano especial na sua vida. Então você vai ser trabalhado um a um por um artista. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque você é precioso. Isso é um crescimento de qualidade. Porque no discipulado é tratado o caráter. Aqui no culto não tem como eu saber se você é um mentiroso ou não. Mas no discipulado, você pode abrir o jogo com o teu discipulador e dizer, olha só, eu tenho mentido, me ajuda. Eu não quero mais ser um mentiroso. No discipulado é tratado o caráter da pessoa. Isso é fantástico. Irmãos, nós já temos, ali eu botei 10, mas já é que já aumentou mais um. Nós já temos 11, não é professores, ali eu botei errado. 11 pessoas envolvidas com o ministério infantil, professores, auxiliares, enfim. Que é isso? Que coisa impressionante, o ministério infantil foi consolidado. E você já sabe, né, que a conferência regional de verão, ou seja, o nosso retiro de verão estadual, vai ser aonde? Uhul! Aqui em Cristal! Vai ser aqui. E sabe quem que vai liderar a equipe de ministério infantil para cuidar das crianças do estado inteiro? Vocês ouviram? Somos nós, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Significa que as crianças do estado inteiro vão ser cuidadas por nós durante esse retiro. Você já pensou o que é isso? Que honra. Que honra. O tesouro de cada cidade, porque as crianças são um tesouro. O tesouro de cada cidade vai ser cuidado por nós. Que honra. Foi consolidado. Autossustentabilidade e semeadura. Pela graça de Deus, irmãos. Pela graça de Deus. A igreja aqui, Deus tem agido, inclusive através de você. E a igreja tem conseguido pagar todos os seus investimentos. Todos os seus investimentos. A gente, vamos supor, pinta, lava, ajeita, compra, troca. E não temos precisado pedir auxílio financeiro do presbitério de governo estadual. A igreja tem se sustentado. E mais, esse ano nós tivemos a oportunidade de, em alguns momentos, semear na vida de outros irmãos. A igreja aqui nos ajudou a irmos pregar o evangelho lá em Cambará. A igreja aqui ajudou também na questão dos irmãos irem para o seminário de pastores. A igreja tem aprendido a também semear, porque diz a Bíblia que é melhor é dar do que receber. Diversas cestas básicas têm sido doadas nas células e aqui. Porque às vezes aqui, no culto de Santa Ceia, você não vê a caixa encher tanto assim. Por quê? Porque na célula já foram doados alimentos. E aí, o que veio para cá é só o que não foi distribuído. Um sistema de diaconato. O que nós esperamos para 2015? No próximo slide. Irmãos, o Senhor estava trabalhando conosco um lema para o ano de 2015. E tudo indica que também vai ser adotado para o estado inteiro esse lema. O ano da expansão. Glória a Deus. Nós queremos, ano que vem, ter os nossos setores, que já são o começo das nossas redes. Nós vamos ter a conferência regional em Cristal. Nós queremos para o ano que vem, irmãos, esse ano a gente quer começar a célula, ano que vem implementar, mas até o final do ano a gente já quer ter mais de 3 células em São Lourenço e já inaugurarmos um prédio da igreja lá, aleluia! Glória a Deus! Com pastores formados aqui, irmãos amados, aleluia! E nós queremos ano que vem também já abrirmos células e começarmos o trabalho, começarmos a desenvolver as células em Camaquã e Amaral Ferrador, também com obreiros formados aqui. E quando já tivermos feito isso, irmão, nós já vamos estar trabalhando num projeto de ganharmos Pelotas para Jesus em 2016. Aleluia! Glória a Deus! Nós, irmãos, eu quero te dizer que tudo isso que nós temos vivido até aqui, isso é só o começo. Isso é só o começo. Você viu os testemunhos de cura que foram dados aqui hoje? Você viu os testemunhos de pessoas trabalhadoras que são testemunho de Cristo entre vocês? Você viu também? Amém. Esse Jesus é bom demais ou não? Então eu volto para a primeira coisa que eu falei aqui.
A primeira coisa é que você precisa ter um compromisso com Jesus Cristo. Você precisa assumir um compromisso com Jesus Cristo. E o versículo que eu citei, ele diz: se com a tua boca confessar Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu te pergunto, Jesus é o Senhor da sua vida? Você precisa confessar isso. Talvez você ainda não fez isso. Talvez você já fez isso, mas não foi de coração. Você fez só da boca para fora. Hoje você tem a oportunidade de declarar que esse Jesus que eu estou falando aqui, esse Jesus tão bom, que Ele é o dono da tua vida, que Ele é o teu Senhor. Você quer fazer isso hoje? Amém? Então, fecha os teus olhos, eu convido todos a fecharem e repita essa oração assim agora, dizendo assim: Senhor Jesus, realmente o Senhor é bom. Eu hoje ouvi testemunhos do teu poder e do teu amor. Hoje eu me arrependo dos meus pecados. Eu admito que não posso ser salvo por mim mesmo. Só você, Jesus, pode me salvar. Então me salva. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu renuncio às trevas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que decisão fantástica que você fez. Que decisão fantástica, meu querido. E eu quero estimular você agora a assumir publicamente que você fez essa decisão tão linda. Se você hoje foi a primeira vez que você fez essa oração entregando o teu coração para Jesus, eu quero te convidar a vir aqui na frente, para que todos possam ver que você é alguém que quer seguir Jesus. Amém? Um dia eu vim aqui para frente também, não aqui nesse lugar, né, mas lá em Osório. Um dia eu fui para frente também, porque eu disse, daqui para frente, eu quero que Jesus seja o dono da minha vida. Se esse é o teu desejo, eu queria que você viesse até aqui na frente. Eu queria que você viesse aqui dizer assim, realmente, eu admito que hoje eu tomei uma decisão de seguir Jesus com tudo. Irmãos, o Douglas e a Vanessa, eles e a Luana foram batizados em 15 de novembro do ano passado. Hoje é que dia 10? Falta 5 dias para fechar um ano do batismo deles. Que bênção, são líderes de célula já, olha só o que Deus faz. Eu quero convidar você que hoje fez essa oração pela primeira vez, ou fez já na sua célula, ou tinha se desviado e hoje reconcilia-se com Jesus, que você venha até aqui reconhecer publicamente que Jesus é o dono da tua vida. Amém? Eu queria que os irmãos perguntam para quem está aí do seu lado assim, quer que eu vá junto com você lá na frente? Se você convidou alguém para vir hoje, pode perguntar, você quer que eu vá contigo lá na frente? Eu vou com você lá. Glória a Deus. Amém? Quem gostaria de vir? Pode vir aqui. Você que hoje tomou a decisão de entregar teu coração para Jesus. Não tenha vergonha, não tenha medo. Cada um de nós um dia fez essa oração, tomou essa decisão. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Se você não aproveitar essa oportunidade hoje, meu querido, talvez terá que esperar ainda outro dia, sendo que hoje você já pode ter essa oportunidade maravilhosa de se comprometer com Jesus Cristo. É lindo demais, é bom demais, é lindo demais. Eu convido o Ministério de Louvor a vir aqui, se preparando já. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, que bênção, glória a Deus, olha só que bênção. Deixa eu dar um abraço aqui. Glória a Deus, ó, chegou mais uma pessoa aqui, deixa eu dar um abraço também. Glória a Deus, quem mais que quer vir aqui ainda? Você hoje tomou a decisão de entregar teu coração para Jesus, glória a Deus. Essa é a decisão mais importante da vida de qualquer pessoa. A decisão de dizer, Jesus é o dono da minha vida. E cada um de nós um dia também precisou vir à frente, assumir esse compromisso. Porque é que nem casamento, irmão.
Quando a gente casa, a gente vai lá na frente no altar, não vai? E com Jesus também, a gente vem aqui na frente dizer assim, eu tenho um compromisso com Jesus Cristo. E eu queria pedir que você estendesse a sua mão na direção desses irmãos. Como é que é o nome de vocês? Como? Pode falar pra gente o nome? Marilda. Edgar. Lili. Glória a Deus. Você pode estender a sua mão, vamos abençoar a vida destes irmãos? Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida destes irmãos, declará-los que são parte da família de Cristo e declarar toda a seta do diabo contra eles, que caia por terra em nome do Senhor Jesus e que tu os abençoe agora, Deus, poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora a gente tem uma pequena surpresinha, mas pode ficar tranquilo, que vocês podem acompanhar aqueles irmãos ali que estão no cantinho ali. Pode acompanhar eles. Glória a Deus. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E você, meu querido? E você? Você realmente crê que tudo isso que a gente falou aqui é só o começo? Ou você acha que já fez o que tinha que dar? Eu vou te contar um segredo. Agora não vai mais ser segredo, porque eu vou te contar, né? Mas houve uma vez que eu disse para Deus assim, Deus, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. Eu já preguei o evangelho. Eu já ganhei vidas para Jesus para tudo que é lado. Eu já fiz a minha parte. Jesus, eu estou pronto. Eu terminei, completei, fiz o que tinha para mim fazer. Sabe o que aconteceu comigo, irmãos? Eu comecei a adoecer. Porque se você já fez tudo que Deus tinha para você fazer aqui nessa terra, para que ficar vivo então, se lá no céu é bem melhor? E aí Deus me mostrou que eu não tinha feito nem a metade. Deus me mostrou que eu estava bem errado, que tinha muita coisa por vir, e quando caiu a ficha, a minha saúde aí voltou. Porque eu comecei a perceber que tinha muita obra de Deus para fazer ainda. Tinha muita obra de Deus ainda para ser feita, amém? Você crê que tem mais de Deus para ti? Eu quero hoje convidar. O Ministério de Louvor pode vir aqui já, está tocando. Glória a Deus. Aleluia. Você que crê. Você que sabe que tem mais ainda. Você que acredita que o que você viveu até aqui foi muito bom, mas foi só o começo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu sei que tem mais. Se você também sabe que tem mais, eu queria que você viesse aqui na frente e receber oração. Você que diz, eu sei que tem mais para a minha vida. Eu sei que tem coisas maiores. Eu convido os líderes de célula a ajudarem aqui a orarem pelas pessoas com imposição de mãos. Você que quer dizer assim, eu sei que tem mais. Eu sei que tem coisas maiores. Eu sei que a minha hora de morrer não chegou ainda. Porque eu sei que tem mais ainda. Deus quer fazer coisas maiores ainda na minha vida. Deus tem coisas maiores ainda na minha vida para fazer. Os líderes de célula já podem começar a orar pelos irmãos. Os homens oram pelos homens, as mulheres pelas mulheres. Os líderes de célula podem ficar aqui na frente virados para lá. Você que vem receber oração já pode procurar um destes que estão virados para lá para orar por você. Já pode se aproximar e pedir oração. Pode falar o seu motivo de oração. Você quer dizer, talvez você tenha algum chamado específico. Talvez você ainda não tenha vivido tudo aquilo que Deus tem para ti. Você quer dizer assim, daqui para frente eu quero viver. Pode procurar o líder de célula e dizer assim, ora por mim. Ora por mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem começar a orar. Se você quiser falar para o líder de célula, você quiser dizer para ele algum motivo, algum pedido de oração especial, fale assim, eu sei que ainda tem mais para mim. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim.
digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas